Fala Geek, aqui quem fala é Felipe e hoje vamos falar da HQ O Incrível Homem-Aranha, edição número 14. E se você gosta desse tipo de conteúdo e puder apoiar o canal se inscrevendo e dando um like no vídeo, saiba que vai ajudar muito nesse trabalho. E para ter acesso antecipado aos vídeos da semana e participar das escolhas das HQs, você pode se tornar membro geek do canal. Na penumbra do apartamento luxuoso, Norman Osborn encara o reflexo de seu próprio fracasso. O homem que um dia foi o Duende Verde, agora se vê despido de poder e propósito, murmurando palavras que queimam mais que o uísque em sua garganta. O experimento é um fracasso. Eu sou um fracasso. Na memória, relembra a gangue dos heróis aranha que o confrontaram. Frios e determinados, o legado que ele tentou reivindicar o rejeita. Nenhum disfarce, nenhuma máscara pode esconder a vergonha. Pela primeira vez, Norman aceita o inevitável. O tempo de tecer novas teias acabou. No coração do distrito de Meatpacking, o caos toma forma. Um monstro de pele cinzenta e olhar enlouquecido devasta tudo ao redor, jogando homens como bonecos, enquanto o pânico se espalha pelo salão. Entre gritos e disparos, o gigante murmura os nomes das mulheres que passaram pela vida de Peter. Shay, Mary Jane, fantasmas de uma vida perdida. Ben Reilly também está lá, ágil e letal. Rasga o ar com energia pulsante, lutando ao lado do monstro. Entre destroços e corpos inconscientes, Ben Reilly, o Aranha Escarlate, tenta encontrar fôlego entre dever e humanidade. Ao lado de Janine, seu olhar alterna entre cansaço e esperança. Ela o provoca, o desafia, mas também o ancora à realidade. Eles falam de trabalho, ciência, de uma cura que parece cada vez mais distante e de um amor que ainda resiste sob as máscaras. No fundo, ambos sabem, heróis raramente descansam. Janine comenta sobre o que estavam fazendo ali, acabando com um grupo que fazia tráfico humano. Ben diz que estão próximos de pararem e que ainda tem alguns compromissos do trabalho de Peter. Em um café tranquilo, Ben troca o traje de herói pela aparência modesta de um engenheiro curioso como Peter Parker. À sua frente, a doutora Mayra Osmani Hilton hesita, lutando contra o desconforto de expor segredos pessoais em um ambiente público. Ela fala de ausências, de um filho que exige mais do que o trabalho pode oferecer. Um raro momento de vulnerabilidade em meio à rotina fria da ciência. Mas antes que a conversa ganhe profundidade, uma sombra familiar surge. Norman Osborn, sorriso contido, intenções ambíguas. O ar no café se torna denso. Norman Osborn irrompe pela conversa com a arrogância de quem nunca aprendeu a pedir licença. Myra tenta manter o controle, mas os olhares trocados entre Norman e Ben carregam rancor. O tom sobe, a tensão cresce, e por trás de cada palavra há veneno e verdades misturados. Quando Norman finalmente exige privacidade, Ben percebe: o jogo acabou. E em um instante de choque e revelação, ele encara seu rival e sussurra incrédulo: Você é o falso Homem-Aranha. As palavras se tornam lâminas entre Norman Osborn e a doutora Myra. O clima pesa e até Ben sente o desconforto antes de sair, deixando os dois frente a frente. Myra o enfrenta com firmeza, mas Norman, quebrado pelo passado, revela um lampejo raro de arrependimento. Ele fala de Harry, de fracassos como pai e de tentativas que explodiram, literalmente, em sua face. Pela primeira vez, o antigo vilão parece humano, um homem tentando remendar o que restou. Mas mesmo o arrependimento de Osborn carrega uma sombra. Quando ele promete redenção, o mundo prende a respiração. A calmaria se despedaça em um instante. Um estrondo ensurdecedor rompe o ar, arremessando Norman e Myra contra a parede, em meio às chamas e destroços. O passado, mais uma vez, veio cobrar sua dívida. Da fumaça, surge uma figura colossal, envolta em metal e rancor. Um titã tecnológico com um olhar gélido e a voz carregada de vingança. A conta chegou, Osborn. Cada palavra ecoa como um julgamento, cada passo do monstro faz o chão tremer. Norman encara o terror que ele próprio ajudou a criar e entende que redenção nunca vem sem consequências. Enquanto explosões sacudiam a cidade, em outro canto a vida seguia em tons mais calmos.
May Parker, sempre cuidadosa, deixava uma carta na porta de seu sobrinho, Peter, cheia de pequenas atualizações e ternas preocupações. Mas o destino, como sempre, tinha outros planos. Ao bater na porta, ela é recebida por uma mulher loira, de sorriso nervoso e camisa desalinhada. Claramente, alguém inesperado naquele apartamento. O semblante de May se mistura entre confusão e constrangimento, enquanto o nome de Peter paira no ar, carregado de perguntas que ela ainda não ousa fazer. May Parker tenta disfarçar o incômodo ao perceber a intimidade da mulher à porta. Uma estranha envolta em roupas de Peter. As duas trocam palavras gentis, mas o desconforto paira como um fantasma. May entrega a carta carregada de notícias tristes. Um primo de segundo grau que faleceu e se despede com um sorriso forçado, lamentando o quanto o sobrinho se afastou. A mulher observa, tocada pela ternura daquela tia, prometendo entregar o recado. Quando a porta se fecha, a verdade se revela. A loira era apenas uma ilusão, uma máscara desfeita em fumaça. E em meio às cartas deixadas para Peter, só restam silêncio e saudade. O ataque explode em plena luz do dia, brutal, caótico e calculadamente público. Norman Osborn corre pelos destroços, o velho instinto de sobrevivência gritando mais alto do que o medo. Myra, atônita, tenta entender o que está acontecendo enquanto o monstro metálico avança, sua voz ecoando fria, exigindo respostas sobre Osborn, querendo saber se eles têm algum tipo de relação. Entre fumaça e destroços, o passado do homem que tenta se redimir volta para assombrá-lo. No auge do caos, uma nova figura surge das sombras, reluzente, confiante e talvez um pouco fora de hora. Kintsugi, o autoproclamado herói, salta em meio aos destroços com energia cintilante e um nome ainda em teste. Sua bravata encontra o olhar frio do colosso metálico, que responde sem hesitar com força devastadora. O embate é desigual, lâminas de energia contra punhos de aço, esperança contra brutalidade. O silêncio após a destruição é quebrado por um grito familiar, e então ele surge. Norman, vestido como Homem-Aranha, salta das sombras, chutando o robô com a força de 1000 lembranças. Teias se prendem ao metal reluzente e o herói luta com a precisão de quem carrega o peso do mundo nos ombros. Pela primeira vez, ele veste o traje sob a luz do dia. O sol o expõe, o torna vulnerável, humano. Cada golpe é uma confissão, cada movimento uma tentativa de redenção. No laboratório da Rand, o brilho das telas reflete o cansaço de mentes geniais e egos feridos. Brian, exausto, tenta arrancar a aprovação da colega Astrid, que responde com a frieza calculada de quem já viu fracassos demais. Entre provocações e verdades incômodas, ela o lembra: Peter Parker não é apenas inteligente, ele é movido por algo maior, uma necessidade quase obsessiva de provar o seu valor. Vale lembrar que nos últimos tempos, quem está no lugar de Peter é Ben Reilly. Brian se cala, engolindo o orgulho e observando os dados piscando diante de si. Ali, entre fórmulas e frustrações, nasce mais uma faísca de rivalidade e talvez de ambição. A batalha se intensifica nas ruas de Nova York. O robô colossal lança rajadas devastadoras, enquanto o Norman Osborn, vestido de Homem-Aranha, se balança entre os escombros, tentando conter a destruição. Mas a verdade é revelada. O alvo não é o Aranha, e sim Norman Osborn. Mal sabe o vilão. As palavras cortam mais fundo do que os disparos. Norman Osborn é o mal encarnado, um assassino, um manipulador. O dilema pesa, afinal, Norman Osborn está ali, disfarçado como Homem-Aranha. Entre explosões e destroços, o nosso Homem-Aranha disfarçado se ergue, ferido, mas inquebrável. As palavras do inimigo ecoam, frias e calculadas, enquanto o herói luta contra a dor e o medo que ameaçam consumi-lo. Pela primeira vez, Norman sente o peso real do símbolo que carrega, a coragem que Peter sempre teve ao vestir aquela máscara. E mesmo diante da morte, ele escolhe lutar. Não por glória, mas por esperança. No chão, o jovem Kintsugi o observa, maravilhado. Naquele instante, ele entende o que todos já sabem. O Homem-Aranha é de fato incrível. Com um grito feroz, o Homem-Aranha desfere o golpe final. O escudo improvisado corta o ar, faiscando contra a carapaça metálica do inimigo.
Kintsugi, ofegante, tenta acompanhar a intensidade do combate enquanto o robô se debate, perdendo o controle. Circuitos explodem em labaredas elétricas, um espetáculo de caos e triunfo. Norman, exausto, mas sorrindo sob a máscara, encara o colosso em colapso e dispara sua última linha. Somos todos um pouco loucos, não é mesmo? Entre fumaças e destroços, Norman Osborn, vestido como Homem-Aranha, permanece firme, as teias tensionadas como cordas de esperança em meio ao caos. Ele reflete: talvez seja loucura acreditar que um único homem possa mudar o mundo. E ainda assim, ele tenta. As labaredas iluminam seu traje, o mesmo que agora carrega não só o símbolo de Peter, mas o peso de sua coragem. Diante da multidão que o observa, ele sente algo novo: medo e orgulho. Pela primeira vez, o homem por trás da máscara se sente verdadeiramente um herói. E essa sensação, terrivelmente bela, o consome por completo. Após o caos, surge um raro momento de calma. Norman Osborn, vestido como Homem-Aranha, encara o jovem Kintsugi, corajoso, impulsivo e com o coração de um verdadeiro herói em formação. Norman o adverte sobre o perigo, mas o garoto, com brilho nos olhos, fala sobre propósito, sobre querer que a vida signifique algo. Ao redor, o povo aplaude, grato e inspirado. Ben Reilly, no meio da multidão, olha com desprezo. E enquanto o sol reflete nas rachaduras douradas do escudo, Norman se vê no garoto, um espelho do passado, um lembrete de por que ele nunca desistiu. Porque no fim, todo herói começa com o mesmo desejo: fazer a diferença. Em um laboratório oculto, a fúria explode. Alecto, tomado pelo fracasso, destrói um monitor com a imagem de Norman Osborn, enquanto vozes encapuzadas a acusam. O caos se espalha, desespero, culpa e ambição se misturam no ar. Mas das sombras surge uma nova presença, fria, confiante e letal. O Duende Macabro observa o estrago e sorri. Para ele, aquilo não é derrota, mas um começo. Seu experimento é um sucesso. Diz, erguendo um artefato com um brilho sinistro. Só precisa de um pouco mais de estilo. E assim, a ameaça evolui. O verdadeiro jogo, enfim, começa. Essa foi uma pincelada da história da HQ O Incrível Homem-Aranha, edição número 14. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para acompanhar de perto mais histórias como essa. Valeu!